Oi pessoal, tudo bem? A paz seja com vocês. Bem-vindos a mais uma aula de ensino religioso aqui no nosso canal. Hoje iremos falar sobre a liberdade de culto no Brasil. E quero dizer para você o seguinte, de forma bem objetiva, que as manifestações religiosas no Brasil, elas foram permitidas e garantidas desde o período do Brasil Império. Desde quando éramos colônia de Portugal, a religião já era permitida no Brasil, as suas manifestações. Porém, o Estado, na ocasião, ele mantinha uma religião oficial, que era a religião católica apostólica romana. Isso teve início com a catequização pelos padres jesuítas e depois, com o passar do tempo, essa religião ela acabou se tornando a religião oficial no Brasil. E depois, em 1824, com o surgimento da primeira Carta Magna, ou seja, a primeira Constituição Federal Brasileira, daí ela começou a ser garantida por lei as manifestações religiosas, né? E foi havendo aí uma liberdade mais ampla, mais flexível, para que não apenas uma religião oficial, mas que também outras corporações religiosas que não estavam diretamente ligadas à igreja antes considerada oficial, mas que elas também pudessem fazer as suas manifestações. Mas, no entanto, elas ainda sofriam algumas restrições, do tipo não ter ainda a liberdade de edificação de templos, de uma estrutura organizacional mais abrangente. Então havia aí algumas limitações. Mas depois, com o passar do tempo, quando surge aí a primeira Constituição, a Constituição de 1988, essa já é uma Constituição que já veio garantir a liberdade de realização de cultos, de manifestações de fé, bem como a construção de templo e uma organização mais estruturada para cada grupo religioso. E então, desde então, as igrejas no Brasil, de um modo geral, elas começaram a se multiplicarem. Começou a aparecer aí a disseminação do Evangelho nas mais variadas formas, bem como religiões que, na verdade, não seguem o ensinamento bíblico, mas também há uma difusão muito grande também por outras religiões, outros grupos religiosos espalhados por todo o Brasil. Porém, eu quero dizer para você o seguinte, que a liberdade de adoração, e aqui quando eu falo sobre liberdade de adoração, eu quero que fique claro que eu não estou me referindo a você e eu a termos uma liberdade de adorar a Deus dentro das quatro paredes de um templo onde nós fazemos profissão de fé. Não. Estou me referindo à liberdade de adoração dada a cada um de nós pelo Criador. Quando fomos criados, nós fomos criados como seres adoradores, criaturas adoradoras. E, portanto, nos foi assegurado pelo Criador, pelo próprio Deus, o direito de adorá-lo na beleza da sua santidade e conforme também as nossas convicções de fé. E aí, Jesus ele faz uma ênfase a respeito dessa liberdade. Ele diz em João capítulo 8, verso 32, o seguinte: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No verso 36 do mesmo capítulo, ele diz: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O apóstolo São Paulo, ratificando as palavras de Jesus, no capítulo 5 da carta que ele escreveu para a igreja da Galácia, ele diz o seguinte: Para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Pois muito bem, então você e eu somos livres
desde que nascemos, desde que fomos criados para adorar o nosso Deus. E eu digo para você que é muito importante morar num país como o Brasil, onde nós temos aí plena liberdade religiosa de exercer a nossa profissão de fé, a viver conforme aquilo que acreditamos, conforme aquilo que cremos. Devemos louvar a Deus e agradecê-lo por Ele ter aberto essa porta para mim e para você, para que todos nós possamos usufruir dessa liberdade religiosa, liberdade de culto, e assim podermos viver em paz com Deus e com os homens. Tá bom? Espero que você tenha entendido essa explicação, tá? E que Deus te abençoe. E nós vamos ficar por aqui até uma próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. Tchau, tchau.